Salve, salve galera, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo, eu sou o Danilo e mais uma vez aí com as notícias do mercado da bola. Quem será aí o novo goleiro do Corinthians? Vários nomes estão sendo especulados, oferecidos aí ao Timão e um goleiro consagrado em Copa do Mundo foi oferecido ao Corinthians. Será que o Ochoa será reforço do Corinthians? Vamos falar isso no nosso vídeo, vamos falar também aqui do interesse do Vasco em um zagueiro do próprio Corinthians, saída também de jogador lá do Vasco. Também vamos falar aqui do Internacional querendo reforço e outros times aqui no futebol brasileiro, Palmeiras querendo se reforçar mais ainda, tudo isso e muito mais. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Vamos em busca aí de 25 mil inscritos aqui no nosso canal. Se você puder compartilhar aí com seus amigos aí, vou agradecer demais. Comenta também o que você quiser aí no nosso vídeo, hein? Tamo junto. Bom, sem enrolação, vamos aí logo para as notícias do dia. Bom, a Juventus da Itália e o Crystal Palace da Inglaterra estariam interessados aí na contratação do meio-campista Richard Rios do Palmeiras. O jogador de 24 anos tem vínculo válido até dezembro de 2026 aí com o clube paulista e o Palmeiras deseja receber no mínimo 15 milhões de euros para negociar o atleta, que vai jogar a Copa América aí com a seleção colombiana. O Richard Rios é um jogador muito importante aí no Palmeiras, mas pode ser que o jogador fique balançado aí com a possível proposta da Juventus, né, cara? A Juventus é um clube gigantesco e com certeza deve ser um sonho do atleta ir atuar lá na Europa, ainda mais jogar num clube desse tamanho. Também tem a possibilidade do Crystal Palace, que é um clube da Premier League. E o Palmeiras também visa a chegada de jogadores, né? O clube retomou as conversas aí para tentar a contratação do centroavante William José, que está no Real Betis. O jogador já é um sonho antigo do clube paulista, que tenta contratar ele aí para ser o camisa 9 do Verdão no restante dessa temporada. Com certeza seria uma baita contratação. Um jogador que está lá atuando no futebol europeu, certamente iria jogar muita bola aqui no Brasil. Deixe aí nos comentários, torcedor palmeirense, o que você acha de uma possível saída do Richard Rios, podendo ser vendido para algum clube lá na Europa, e quem sabe a chegada do William José. Quem fechou a contratação de mais um atacante foi o Cruzeiro, né? Após fechar a contratação do Caio Jorge, o Cruzeiro acertou também a contratação do atacante Lautaro Dias, que estava no Independiente Del Valle. Os clubes negociam os últimos detalhes e, se der tudo certo, o jogador de 26 anos assinará o contrato válido por 4 temporadas. Vale ressaltar que já nas páginas oficiais do Cruzeiro já foi feito aí o anúncio da negociação e em breve o Cruzeiro deverá oficializar o negócio e o jogador ser apresentado com a camisa da Raposa. O Cruzeiro também não para por aí. O Clube Mineiro negocia a contratação do zagueiro Jonathan Jesus, que está atualmente no Ceará, está jogando em a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 20 anos tem uma multa rescisória estipulada em 34 milhões e meio de reais. O atleta vem sendo um dos destaques do clube cearense nessa temporada. Certamente o Cruzeiro deve estar negociando para abaixar os valores da multa, para aí sim tentar fechar a contratação desse jogador. O Internacional monitora a situação do zagueiro Luan Pérez, que está atualmente no Fenerbahçe da Turquia. No entanto, devido às últimas lesões do atleta, a possível negociação pode ter alguns problemas aí para acontecer. O Luan Pérez é aquele mesmo, com passagens pelo Santos, se eu não me engano também jogou no Fluminense, e entre vários outros clubes aqui no Brasil, já está há algum tempo lá no futebol europeu, e pode, quem sabe, retornar ao Brasil para defender o Colorado. Quem poderia voltar ao Brasil, que também é zagueiro, que está há muitos anos na Europa, era o zagueiro Gabriel Paulista, que fechou também com o clube turco, né? Ele foi para o Besiktas. O clube acertou a contratação do jogador, que estava de saída aí do Atlético de Madrid. O jogador de 33 anos assinará um vínculo válido por 3 temporadas com o time turco. Vale ressaltar que o Gabriel Paulista foi especulado em vários clubes aqui no Brasil, entre eles aí o Vitória, clube no qual o jogador foi revelado, e também o Botafogo. O Santos estuda negociar o meio-campista Patrick após 2 meses de contrato. O jogador de 31 anos não conseguiu render o que a diretoria do Peixe esperava. O atleta foi comprado em abril junto ao Atlético Mineiro por mais de 5 milhões de reais, o que será pago em 12 parcelas de um pouco mais de 430 mil reais. O jogador que claramente está fora de forma, várias fotos entregavam aí o físico do Patrick, com certeza é um jogador que se perdeu totalmente após sair do Internacional. Foi muito mal no São Paulo, péssimo no Atlético Mineiro e no Santos praticamente enterrou a sua carreira. Com certeza será muito difícil que o Santos consiga renegociar aí o jogador, vender ele para algum outro clube aí, talvez da Série A ou até mesmo da Série B do Campeonato Brasileiro, já que ninguém irá pagar esses valores que o Santos pagou para contratar esse jogador, né? Com certeza, dinheiro jogado no lixo.
É por isso que os clubes grandes aqui no Brasil sempre têm problemas com dívidas, né? E por escolhas equivocadas de pessoas ligadas ao clube que contratam esse tipo de reforço, o clube paga por anos um tipo de contratação como essa, né, cara? O time se arrebenta todo para poder fechar um negócio com um jogador que não vai entregar absolutamente nada. A gente já cansou de ver isso aqui no futebol brasileiro. Bom, e seguindo o nosso girão de notícias, o Corinthians aí segue em busca de um novo goleiro e diariamente são especulados vários goleiros e oferecidos também vários goleiros ao timão. E nessa semana o nome do goleiro Guillermo Ochoa, aquele mesmo, cara, da seleção mexicana, que jogou aí praticamente todas as Copas do Mundo, ele que disputou o último campeonato italiano pela Salernitana, acabou sendo rebaixado, foi oferecido ao Corinthians. O goleiro de 38 anos tem um vínculo com o clube italiano até o final desse mês de junho e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. De acordo com o Globoesporte.com, ele foi oferecido ao timão. Quem sabe aí o Corinthians podendo contratar um baita goleiro aí para essa temporada, para substituir o Cássio e também o Carlos Miguel, que está praticamente saída do timão. Outro nome que foi especulado no Corinthians é do goleiro Franco Armani. De acordo com a TNT Sports, o Corinthians entrou em contato com o River Plate para tentar a contratação do jogador, porém o Corinthians ofereceu ao jogador de 37 anos um salário anual de 11 bilhões de reais. No entanto, o atleta manifestou seu desejo de continuar jogando a Libertadores e permanecer no River Plate. Continuando no Corinthians, o clube pode perder nos próximos dias o volante Fausto Vera para o Atlético Mineiro. O Galo teria avançado nas negociações para contratar esse jogador, que é um pedido do técnico Gabriel Milito. Porém, o Boca Juniors também segue tentando atravessar as tratativas e pode tentar, quem sabe, contratar o Fausto Vera. Por falar em Boca Juniors, o clube se acertou com o volante barra zagueiro Medel, que era jogador do Vasco, né? O Medel saiu ontem do Vasco, foi confirmado a saída do jogador. Ele não é mais atleta do Vasco e deverá ir para o Boca Juniors, que já tem a negociação totalmente encaminhada. O jogador chegou a um acordo verbal aí com o Boca, conseguiu também fechar um acordo com o Vasco para a sua rescisão. O Vasco, que pagava cerca de 800 mil reais mensais aí ao Medel, terá que pagar 200 mil reais até o final desse ano, por acontecer o acordo entre as partes, né? O Medel gostaria de continuar no Vasco, porém o Vasco não queria continuar com o jogador devido ao seu alto salário e foi topado aí que o Vasco iria pagar mensalmente ao jogador 200 mil reais. Deixe nos comentários aí, torcedor vascaíno, o que você acha da saída do Medel. E o Vasco já está de olho aí no mercado, tentando buscar um substituto do Medel. De acordo com o BTB Esportes, o zagueiro Raul Gustavo, do próprio Corinthians, que a gente acabou de falar, que também já passou pelo Bahia, é o primeiro nome na mesa do Vasco para substituir aí o Medel. Não sabemos se o jogador foi oferecido ou se o interesse partiu do próprio Vasco em contratar esse jogador. Claramente chegaria ao Vasco para ser reserva, né? Porque ele era reserva no Corinthians, certamente não terá tanto espaço assim também no time carioca. E também lá no Vasco, de acordo com a imprensa mexicana, teria sido oferecido o atacante Jean Menezes, que está atualmente no Toluca do México. Conversas iniciais ocorreram entre os representantes do jogador e a diretoria do Vasco. Não temos ainda nenhuma outra confirmação de alguma fonte brasileira de que procede o interesse do Vasco nesse jogador. É um jogador totalmente desconhecido e não sabemos se o Vasco vai fechar essa contratação. O torcedor vascaíno segue esperançoso quanto ao acerto com o Coutinho, que deverá acontecer em breve. Já temos aí informações que o Aston Villa já estaria disposto a liberar o jogador, não sabemos se por empréstimo ou de graça. As informações que temos é que o Aston Villa quer se livrar dos salários, altos salários aí do jogador, e o Vasco já tem uma parte salarial fechada com o atleta, e o jogador, por sua vez, aceita reduzir 70% de 3 milhões e meio que ele recebia por mês lá no Aston Villa. Ele vai receber um salário muito abaixo do que ele recebia lá no futebol europeu. Deixe aí nos comentários, torcedor vascaíno, o que você acha desses possíveis reforços do Vasco. É isso aí, pessoal. Valeu por ter chegado até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Muito obrigado aí quem ficou até o final. Tamo junto. E é nóis.